para podermos, neste ato formal, concretizarmos a aliança a nível nacional com o Partido Liberal na recondução do presidente Jair Bolsonaro para presidente da República neste ano de 2022. Queria saudar aqui a todos que estão neste recinto, parlamentares federais, deputados, senadores, governadores, vice-governadores, ministros de Estado, ministras de Estado, prefeitos, vereadores, amigos que são candidatos agora no pleito de 2022 pelo nosso partido. Saudar o presidente do nosso partido, senador Ciro Nogueira, que encontra-se afastado do cargo por ocupar o Ministério da Casa Civil, e o nosso presidente Cajado, que responde com muita competência, com muita habilidade, na condução do Partido Progressistas, na ausência de Ciro Nogueira. Saudar o nosso líder na Câmara, deputado André Fufuca, que tem tido uma missão de muita responsabilidade na condução da bancada no plenário para a votação de matérias importantes para o nosso país. Matérias que visam melhorar sempre a condição econômica e social do nosso país, principalmente em temas árduos. Porque votar no que é fácil, votar no que dá ibope, votar no que dá cliques, todo mundo vota. Mas na hora, presidente Bolsonaro, de votar as matérias estruturantes, difíceis, espinhosas, do Partido Progressista, quando eu era líder, quando o líder foi o deputado Cacá, o deputado Aguinaldo, o deputado Dudu e agora o deputado Fufuca, sempre votaram as matérias de crescimento, de desenvolvimento e de engajamento do nosso país, sejam elas populares ou impopulares, mas sempre necessárias para o crescimento do nosso povo. Presidente Jair Bolsonaro, seja muito bem-vindo a esta convenção. Queria saudar também a primeira-dama, Michele, que acompanha o presidente neste evento. Em nome dela, todas as mulheres progressistas e as mulheres que fazem parte deste evento. Nesses últimos dias, eu não queria aproveitar o momento formal e festivo da nossa convenção para fazer qualquer tipo de justificativa pública ou privada. Mas eu queria deixar aqui um recado bem claro, óbvio, e quem me conhece de maneira transparente e reluzente, como a gente diz no Nordeste. A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora, internas no Brasil, de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Não precisa qualquer movimento público ou político fazer com que isso se apresente de maneira sempre necessária. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais. Nós não podemos banalizar as palavras das autoridades no Brasil. Não farão isso com a Câmara dos Deputados enquanto eu for presidente. Nessa situação, eu queria dizer que nós estamos trabalhando, presidente Bolsonaro, sempre enquanto partido, e aqui não falo como presidente da Câmara, falo como membro, deputado eleito do Estado de Alagoas, que momentaneamente ocupa a presidência da Câmara com muito orgulho e confiança de todos os nossos pares. O que eu espero neste momento é uma união de forças de todo o Brasil para que a gente tenha um futuro que nós estamos desenhando com muito sofrimento nos últimos 4 anos. Como disse o presidente Ciro, com 2 anos de pandemia sanitária, com o rebote da pandemia sanitária que viria, nós sabíamos disso, a pandemia econômica, o rebote econômico.
nós saberíamos que a necessidade de não saber tocar e mexer com o vírus como a Covid traria problemas econômicos não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós ultrapassamos na Câmara e junto com o governo federal, cuidando de todos os vulneráveis desse país, quando votamos o auxílio emergencial de R$600, R$1.200 e R$1.800 para determinadas mulheres que são chefes de família e que perdiziam e faziam com parte de determinadas categorias. Fizemos a maior distribuição de renda do mundo, atendendo a todos os setores produtivos para que não tivéssemos desemprego neste país. Sempre foi a preocupação do governo Bolsonaro e do Congresso Nacional, num ano de muita dificuldade. Votamos dezenas de matérias importantes, que eu posso aqui enumerar algumas. Independência do Banco Central, matéria primordial para a garantia econômica da nossa moeda e dos nossos juros. E vocês vão ver, enquanto o mundo entra em recessão, o Brasil melhorará os seus índices econômicos, com crescimento, com diminuição do desemprego, com diminuição da inflação, com matérias importantes que visam sempre a proteção, que o governo sempre se propôs, que o governo do presidente Bolsonaro sempre se propôs, que o Congresso sempre defendeu, que é defender a condição de existência e de sobrevivência dos mais vulneráveis. Nós votamos aqui diversas matérias, sempre combatemos e dissemos que a política econômica estava no caminho certo, que a política econômica daria ao Brasil, e eu não veria o dia, aliás, eu veria o dia de termos uma projeção como agora, de uma possibilidade clara dos Estados Unidos entrar numa recessão e de o Brasil ter um momento de crescimento da sua economia. É importante que nós tenhamos uma visão de futuro, de podermos sonhar um ano de 2023 melhor do que de 2022, de podermos proteger os mais vulneráveis, de podermos garantir uma discussão séria no orçamento para encontrarmos opções, não de deixar o auxílio emergencial de 600 até o final do ano, mas de perenizá-lo com responsabilidade fiscal dentro dos limites orçamentários. Nós temos que fazer discussões aqui neste país para conseguirmos votar, ainda esse ano, depois das eleições, sem o tensionamento político, a reforma administrativa e a reforma tributária, que ainda caducam neste Congresso, para fazer com que a gente tenha, senador Ciro, um orçamento desvinculado e desindexado, com autonomia para o Poder Executivo, poder mexer no orçamento na medida das suas necessidades. Nós temos o melhor Código Florestal do mundo. Não existe uma política ambiental como existe a brasileira. O que falta ao Brasil, um país continental, que uma pessoa, que qualquer progressista aqui do Amazonas, para ir para Porto Alegre, é a mesma distância de Lisboa a Moscou, para ver o tamanho deste país. E aí o que é que acontece? Nós não temos orçamento para fiscalizar. Nós não temos orçamento para manter a existência e a coexistência do caboclo que mora na Amazônia, que mora no Acre, que mora em Rondônia, que mora em Roraima, para não sucumbir ao garimpo ilegal, para não sucumbir ao tráfico, para não sucumbir ao desmatamento ilegal, porque ele não tem como coexistir e o governo não tem como fiscalizar, porque tem um orçamento fixo, indexado, vinculado, engessado, que atrapalha o Brasil para crescer. Então nós temos que trabalhar muito no próximo governo do presidente Bolsonaro para completar as matérias que esse Brasil precisa. Nós precisamos mudar do modal rodoviário para o modal ferroviário. Nós precisamos terminar as nossas rodovias, nós precisamos terminar as nossas obras de água, nós precisamos investir em energia limpa, em eólicas offshore. Nós temos a condição de ser o maior país do mundo na geração de energia limpa e renovável. Nós somos o celeiro do mundo, nós temos o setor agrícola mais produtivo do mundo. O que falta ao Brasil é dar a oportunidade de ter, de novo, sem pandemia sanitária, sem guerra na Europa,
do maior país produtivo de alimentos da Europa e do país que mais produz energia e refina, que interfiram no mundo a capacidade progressistas, deputados, senadores, que serão candidatos a governador, serão candidatos a senadores, a deputados federais, de ter Ciro Nogueira a oportunidade do presidente Bolsonaro comandar os próximos 4 anos com o Congresso de centro-direita, liberal, autônomo, para que nós possamos fazer, sem essa polarização, pensamentos são normais que sejam adversos, pensamentos diferentes, eles precisam existir. Ninguém mais do que eu, na cadeira de presidente da Câmara, tenho que conviver com 513 que pensam diferente, agem diferente, representam pessoas diferentes. Mas isso não nos dá o direito. Não nos dá o direito de bloquear o nosso país. O nosso país vai ter mais desenvolvimento, mais geração de emprego, menos inflação, um futuro melhor, com matérias que precisam ser votadas com apoio de um governo liberal, de um governo que pense no povo do Brasil antes de pensar nos outros que estão vivendo às custas do Brasil. Presidente Bolsonaro, quero aqui, desempenhado o papel eventual de presidente da Câmara, representando o meu partido nesta casa, dizer que nós o recebemos com muita fidelidade, com muita alegria, e aqui, por unanimidade, o nosso partido coliga com o partido de Vossa Excelência e votará Jair Bolsonaro para presidente da República em 2022. Queria pedir o empenho de todos que vão disputar a eleição esse ano, que vão colocar os seus nomes à disposição do julgamento popular, que façam uma campanha limpa, esclarecedora e altiva, que façam um bom combate, que debatam nos seus municípios e nos seus estados o que nós temos de melhor no nosso país, que é um país com a capacidade gigantesca de ser, nos próximos anos, numa normalidade sanitária, numa normalidade econômica, a grande potência renovadora dos sonhos das pessoas. Nós não podemos pensar no futuro olhando para trás. Nós temos que olhar para trás para construir algo melhor. E é isso que o progressista se dispõe na tarde de hoje. Construir um futuro melhor para os brasileiros. Muito obrigado a todos.